Boa noite, amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, glórias a Deus. Mais uma noite aqui na presença do Senhor. Queria estar compartilhando com os amados a palavra de Deus que se encontra lá no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 18 até o 22, que nos diz: todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava por vir, ou esperamos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Versículo 22 nos diz: então Jesus lhes respondeu: ide anunciar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. Glórias a Deus. Aleluias. Amados, diante das dores, angústias e problemas extremos, o homem tem uma certa tendência, o homem tende a não levar em conta e a desconsiderar as experiências vividas e dos grandes testemunhos e promessas dados pelo Senhor. Repetindo, diante das dores, angústias e problemas extremos, o homem tende a não levar em conta e a desconsiderar as experiências vividas e dos grandes testemunhos e promessas dados pelo Senhor. Queridos, nesta passagem o profeta João Batista fora alvo das ricas e grandes promessas de Deus, e que o mesmo, amado, seria o precursor, o anunciador daquele que seria o agente de transformação e salvação de toda a humanidade. Repetindo, nesta passagem o profeta João Batista fora alvo das ricas promessas de Deus, e que o mesmo seria o precursor, o anunciador daquele que seria ou viria a ser o agente de transformação e salvação de toda a humanidade, que é o Senhor Jesus. E mesmo, amados, diante de todas as evidências, ele envia 2 dos seus discípulos para que testificasse a respeito daquele que trouxe o perdão, redenção a cada um de nós. Ele envia 2 dos seus discípulos para que testificasse a respeito do Messias, do enviado, que seria ele mesmo, amado. A palavra de Deus, lá em João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, nos diz: e a vida eterna é esta, que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Evangelho de João 14, versículo 6 nos diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, amados, o profeta, diante da sua fragilidade em que ele se encontrava, ele manda discípulo para testificar que seria o Cristo, o enviado Messias. Ele estava passando por um
processo, um momento muito difícil em sua vida. Estava encarcerado. Ele vem a ter dúvidas com relação de ser ele o Messias ou não, o enviado de Deus ou não, o Salvador do mundo, querido. Passa às vezes, por vezes em nossa mente, nosso coração. O homem pode até questionar: puxa, estou passando por tantas lutas, tantos problemas. Será que o Senhor está comigo nessa jornada? São tantas as lutas, tantos dissabores, mas não importa o momento. Deus, Ele está contigo, Ele está conosco em nome do Senhor Jesus. Lá no versículo 19b, ele pergunta, através dos seus discípulos: és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Ele pergunta, faz esta pergunta. É do homem, faz parte da nossa humanidade a indagação, os questionamentos. Então, querido, diante da indagação do profeta, através dos seus discípulos, o Senhor Jesus dá-lhes uma resposta que seria imediata. E sem proferir nenhuma palavra, porém com atitude, com ação, ele dá a resposta a João. Versículo 21 do capítulo 7 fala: naquela mesma hora em que os seus discípulos de João, estavam indagando, estavam questionando, naquela mesma hora, sem dar-lhe nenhuma resposta, o Senhor Jesus curou muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, deu vista a muitos cegos. Esta foi, primeiramente, a resposta de Jesus. Logo em seguida, o Senhor respondeu aos discípulos de João: ide, anunciai a João o que vistes e ouvistes. Ide, anunciai a João o que vistes e ouvistes. Então, querido, primeiro o Senhor realizou a grande obra que o Pai lhe confiou a fazer. E logo após, pediu-lhes que avisasse a João, ao profeta João. Então, amado, desta forma, o Senhor aqui fez cumprir as promessas do Pai referente ao seu ministério, que se encontra lá em Isaías capítulo 61, versículo 1, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Nós podemos até entender o questionamento de João, diante da luta que ele estava passando, da pressão emocional, espiritual do que ele estava vivendo, amado. Mas a promessa de Deus, a palavra de Deus, ela não pode falhar. O Senhor Jesus, ele testificou da sua autenticidade como Filho de Deus,
como Salvador, como Messias, o enviado de Deus. E ele, o Senhor, dará uma resposta a João. Anuncia-lhes a João que os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os mudos estão falando, os enfermos são curados, ressuscitados. Pode falar para João. Então, primeiro aqui ele faz, ele age na autoridade do nome do Senhor, na unção do Espírito de Deus. Então, primeiro aqui ele dá uma resposta, sem palavras. Ele realiza aqui a boa obra que o Pai lhe confiou. Depois ele dá a resposta. Avisa João, agora pode falar a João, que o reino de Deus está implantado aqui nesta terra. O reino de Deus foi implantado através, obviamente, do Senhor Jesus, dele mesmo. Então aqui desta forma o Senhor faz cumprir as promessas referente ao ministério do Senhor Jesus, de que o Espírito de Deus estava sobre ele. O Espírito de Deus havia ungido o Senhor para pregar as boas novas aos quebrantados, a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade aos algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor. É a palavra do Pai cumprindo na vida do seu Filho Jesus. O Senhor não faz nada assim aleatoriamente, fora do contexto da palavra de Deus. Pois a palavra de Deus explica a própria palavra de Deus. Ela testifica dele mesmo. Toda a palavra converge para a pessoa do Senhor Jesus. Para a pessoa do Senhor Jesus. E lá em Isaías fala, consolar todos os que choram, pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça plantado pelo Senhor para a sua glória. E nós somos, amados, os carvalhos de justiça do Senhor em Cristo Jesus. O Senhor nesta noite está consolando corações. O Senhor está nesta noite visitando de coração quebrantado. O Senhor nesta noite está trazendo óleo de alegria em vez de pranto. O Senhor está enxugando do seu pranto, todo o pranto do nosso coração. Está nos dando uma veste nova, veste de louvor, em vez de espírito angustiado. O Senhor está tirando de nós toda angústia, amado, toda angústia, todo sofrimento, todo luto, com uma finalidade, a fim de que se chame carvalho de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória, tudo para a glória do Senhor. E simbolicamente falando, nós somos este carvalho de justiça plantado pelo Senhor para a sua glória, que nenhuma tempestade, nenhum vendaval há de remover esses carvalhos plantados pelo Senhor. Nós somos plantados pelo Senhor, enraizados no Senhor, alicerçados no Senhor, para a sua glória, em nome de Jesus. João até questionou, é humano, a gente às vezes questiona, a gente passa, sofre, mas a palavra de Deus, quer questionamos ou não, ela se cumpre em nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos estão falando, as pessoas estão sendo ressuscitadas, libertos pelo Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Esta é a palavra que eu deixo para os amados, para o meu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, glórias a Deus. Senhor nosso Deus, nós te louvamos nesta noite, Deus,
Amém, pela Jesus. ministração da Tua palavra aos nossos Obrigada, corações, Jesus. Pai. Pois a Tua palavra ela é como espada, meu Senhor. Ela corta, meu Deus. Ela tem 2 gumes, Senhor. Verdade, A Jesus. Tua palavra, Jesus, ela é cortante, ela é penetrante na nossa alma, Senhor. Por isto, o Senhor vem estar abençoando, meu Deus, cada vida nesta noite, cada família, Senhor. Vem estar enxugando as lágrimas, Deus. Vem estar trazendo, Pai, sonhos que, ó Deus, alguns, Pai, já a tenho como esquecidos, meu Pai. É verdade. Ou até como irrealizável, não, Senhor. Mas que nesta noite o Senhor venha trazer, ó Deus, a nossa memória, Pai, aquilo que nos dá esperança, Jesus. Amém, Jesus. E viemos a trazer a nossa memória, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, abençoa, Pai. Visita lá os que estão, ó Deus, enlutados, meu Pai. Aqueles que estão, meu Pai, internados, nós não sabemos. Tu esteja restaurando saúde, vidas nesta noite, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Pai, abençoa os lares, abençoa as famílias, Senhor. Sustenta nossas famílias, Senhor. Sustenta o nosso Brasil, abençoa o nosso Brasil. Amém, Jesus. Toma nas tuas mãos o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, Pai. Guarda a nossa pátria, meu Senhor. Abençoa, Pai, os lares dos teus filhos, Senhor, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, Jesus querido, que este amor, Jesus, tão grande, Pai, esta graça maravilhosa, meu Deus, e a consolação do Teu Espírito, meu Pai, está conosco, meu Pai, todos os dias da nossa vida, Senhor. Amém, Jesus. Essa paz que o mundo não pode tirar de nós, Senhor. Esta paz que muitos não entendem, Senhor. Mas a paz que nós temos em Cristo Jesus, Pai. Amém. Amém, Jesus. Esteja conosco hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém.